Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula de cálculo e nesta videoaula nós falaremos sobre área entre curvas. Nesta videoaula nós vamos resolver alguns exemplos, lembrando que a parte teórica foi passada em outra videoaula e nós recomendamos que você assista primeiro a aula teórica para depois assistir a esta videoaula de exemplos. O primeiro exemplo é: calcule a área da região delimitada pelas curvas y igual a e de x e y igual a 2x no intervalo de 0 a 1. A primeira coisa que nós temos que pensar é no gráfico. Então vamos primeiro representar o gráfico de y igual a e de x. Bom, o gráfico de y igual a e de x está todo acima do eixo x. Se o x for igual a zero, nós temos que o y vai ser e de zero, que é 1. E se o x for igual a 1, nós temos que o y vai ser igual ao e de 1, que é o e. E o e de 1 ele é aproximadamente 2,718. Aproximadamente, né? Esse valor aqui. Já que a gente está só aproximando. Então, o que nós temos? Vamos representar aqui primeiro o gráfico de e de x. Então, ele passa aqui, né, por x igual quando x igual a 0, y igual a 1. E aí, quando x igual a 1, ele vai estar mais ou menos aqui, ó. Lembrando, quando x tende a menos infinito, e de x tende a zero, se aproxima de zero. Então o gráfico ele é dessa forma. Ó. Ficou um pouco torto, mas dá para entender, né? Bom, vamos agora fazer o gráfico de y igual a 2x. Então, se x é zero, essa função afim também uma função linear. Se x é zero, y é zero. E se x é 1, então o y é 2. Então o gráfico passa aqui x igual a 0, x igual a 2, passa pela origem, pelo ponto 1 e 2. E é uma reta, né? Então vou tentar desenhar uma reta aqui sem régua. Não ficou boa não. Vou fazer de novo. Tá bem lento aqui para apagar. Opa, passei muito. Beleza. Vou fazer de novo. Bom, então por que do gráfico? O gráfico nos permite, né, visualizar a região e por meio do gráfico eu consigo saber qual função que está sobre a outra. Então, por exemplo, vamos ver aqui, vamos desenhar a região. Então a região vai no intervalo, a região está no intervalo de 0 a 1, então está aqui o 0. Aqui está o 1. Então a região é essa aqui, ó. Essa aqui que eu coloquei aqui de azul, que eu destaquei de azul. Certo? Bom, vou fazer uns para ficar bem nítido aqui. Então tá aqui. Então nós vimos nas aulas anteriores que nós podemos calcular que a área dessa região vai ser dada pela integral, a integral definida de a até b, de f de x
menos g de x dx. Bom, no caso aqui, o a e b são os limites de integração. A é 0, o b é 1. F de x menos g de x, lembrando que o f de x menos g de x, né, se você pegar um retângulo, né, como fizemos na videoaula anterior, isso vai dar o que? A altura, né, de cada retângulo. Então você tem que verificar qual função que está acima. Então a função que está acima é a função, é o gráfico qual o gráfico que está acima, perdão. Então o gráfico da função e de x e o que está abaixo é o gráfico da função 2x. Então nós temos o seguinte, então a área vai ser igual a integral de 0 a 1 de f de x, que é e de x, menos g de x, que é 2x, em relação a x. Essa integral ela é bem simples de ser resolvida. A integral de e de x é a própria e de x, menos a integral de 2x é x quadrado, né, que vai ficar 2x quadrado sobre 2, vai ficar x quadrado, aplicado de 0 até 1. Então, aplicado de 0 até 1. Então, isso vai ser igual a... Então, vamos fazer bem passo a passo, né? Então, vai ser e de 1 menos 1 menos... Agora, aplica no zero. E de 0 menos 0 ao quadrado, que é 0. Então, isso vai ser igual a... Deixa o igual aqui. Isso vai ser igual a e de 1 menos 1 menos e de 0 é 1. Então, vai ser e de 1 menos 2. Vou escrever aqui unidades de área, né, porque a gente está indicando uma área. Então, essa aqui é a área. Então, a área é igual a e de 1 menos 2. Então, está aí, está calculada a área. Então, esse foi o primeiro exemplo, né, para cálculo da área da região delimitada por curvas. Bom, pessoal, vamos fazer mais um exemplo. Então, esse exemplo é o seguinte. Calcule a área da região delimitada pela parábola y igual a x ao quadrado menos 1 e pela reta y igual a x mais 1. Primeiro, vamos pensar nos gráficos. Então, primeiramente, gráfico da parábola. Então, a parábola y igual a x ao quadrado menos 1. Essa parábola, ela tem um vértice. Ela tem o vértice em 0 e menos 1. Então, é só pensar que o gráfico aqui é o gráfico de x ao quadrado deslocado uma unidade para baixo no eixo y. E quais são as raízes, né? Então, as raízes, basta você igualar a zero. X ao quadrado menos 1 igual a zero. Então, x vai ser igual a mais ou menos 1. Então, eu já sei que ela passa por esses pontos, olha. 0 e menos 1, menos 1 e 0, 0 e 1 e 0. Eu vou calcular aqui os valores de y para x igual a mais ou menos 2. Então, primeiro para x igual a 2, mais 2. Então, se x igual a 2, nós temos que y vai ser igual a 2 ao quadrado, ou seja, 4 menos 1, que é 3. Então, x igual a 2, então nós temos um outro ponto aqui, olha, que é este, ó, 2 e 3. Como nós temos simetria, né? Então nós temos aqui um outro ponto, x igual a menos 2, y igual a 3. Estou fazendo isso porque fica mais fácil, né, para a gente representar um pouco mais pontos, vai ficar mais fácil para visualizar o gráfico. Então está aqui, estou fazendo a parábola. Um errinho aqui, acontece. Vou fazer ele começar de cima aqui.
Acho que não. Ver se fica bom. Essa parte aqui não ficou muito boa, mas deixa eu ver se eu... mas deu para entender, não ficou muito ruim não. Estou fazendo sem régua, né? Então vamos agora para o próximo gráfico, né? O gráfico aqui da reta y igual a x mais 1. Y igual a x mais 1, então nós temos, esse gráfico é uma reta. Então para fazer o gráfico dessa função, né? Que é uma função afim. Então primeiro podemos fazer x igual a 0, vamos achar dois pontos. Então se x igual a 0, y igual a 1. E se y é igual a 0, então x é igual a menos 1. Bom, uma coisa que é importante você observar, que neste problema não nos foi dado quais são os limites de integração, né? Então nós vamos ter que encontrar, porque no anterior foi dado de 0 a 1. Aqui não foi dado, então nós vamos ter que encontrar as interseções dessas curvas. Vejamos agora. Vamos fazer o gráfico aqui então, da função afim. Então ela passa por 0 e 1. Né? Então 0, x igual a 0, y igual a 1. Então ela passa por este ponto. E ela também passa por y igual a 0, x igual a menos 1. Então ela tem esse ponto aqui. Então a gente até achou já, mas eu vou mostrar como que acha isso analiticamente. Bom, então está aqui. Então qual é a região? Então olha só, a região é delimitada pela parábola e pela reta, né? Então a região delimitada pela parábola e pela reta é essa aqui, ó. Então tá aqui, essa região aqui. Olhando pelo gráfico, né, graficamente, eu já consigo saber os limites de integração, né, que são nas interseções. Então, o intervalo vai de menos 1 até 2. Só que aqui ficou fácil de perceber, porque eu estou usando aqui um papel, né, um quadriculado, aqui ficou fácil. Mas se não fosse fácil de visualizar, você deveria encontrar os limites de integração analiticamente, porque não foi dado nesse problema. E como que eu vou encontrar os limites de integração analiticamente? Vou até fazer isso. Eu vou sair daqui, vou manter e vou voltar. Fica mais rápido quando eu faço isso. Bom, como que eu vou encontrar analiticamente os limites de integração? Limites de integração. Para encontrar os limites de integração, basta eu fazer uma curva, basta eu igualar, né? Fazer x ao quadrado menos 1 igual a x mais 1. Bom, pegando x ao quadrado menos 1 igual a x mais 1, basta agora eu resolver encontrar os valores de x para que resolvem essa equação. Então nós temos aqui o seguinte, então x ao quadrado menos x menos 2 igual a 0. Bom, então para calcular os limites de integração, vamos calcular o valor de delta, né? Então delta vai ser igual a 1 menos 4 vezes 1 vezes menos 2, ou seja, mais 8, que é igual a 9.
Então, x vai ser igual, né, os valores de x que resolvem essa equação vão ser igual a menos b, ou seja, 1, mais ou menos a raiz de delta, ou seja, mais ou menos 3, sobre 2a, sobre 2. Então, nós vamos encontrar aqui x1. Então, x1 vai ser igual a 2. E não vou x1 igual a menos 1 primeiro. Só para ficar melhor aqui para visualizar. 1 menos 3, né? Isso vai dar menos 2 sobre 2 vai dar menos 1. E x2 vai ser igual a 1 mais 3, 4 sobre 2, que vai ser igual a 2. Observe que graficamente são esses valores. Então, para a gente encontrar os limites de integração neste caso, basta a gente resolver essa equação para encontrar as interseções dos gráficos, né, das curvas. Então, observe que nós encontramos, né, que é de x igual a menos 1 até x igual a 2. Então, aqui nós temos a região para a qual nós queremos calcular a área. Então, se você... Inclusive, né, é melhor a gente encontrar os limites de integração de forma analítica, né? Porque aqui usando o papel quadriculado aqui, os números são inteiros, fica fácil de visualizar. Mas de forma analítica você vai conseguir encontrar os limites de integração certinho, né? Certinhos. Bom, então, e aí você pode visualizar pelo gráfico, né, geometricamente. Então, como que nós podemos calcular a área? Então, lembrando que a área vai ser igual à integral de a até b de f de x menos g de x dx. Qual é a f de x? Primeiro, quais são os valores de a e b, que são os limites de integração? Então, vai de menos 1 a 2. Qual a função que né, para essa região, olhando para essa região, qual a função que é a f de x? A que está acima nessa região. A que está acima é a x mais 1, né, na região. E a que está abaixo é a x quadrado menos 1. Você tem que olhar aqui, só na região, né? Então, aqui, ó. Então, vai ser igual a integral de menos 1 a 2, a função que está acima, que é x mais 1, menos a função que está abaixo, então menos x quadrado, tem que trocar o sinal, né? Então, vou até colocar bem passo a passo, menos x ao quadrado menos 1 dx. Então, isso vai ser igual a integral de menos 1 a 2 de quê? De x mais 1 menos x quadrado mais 1 dx. Então, vai ser igual a integral de menos 1 a 2 de menos x ao quadrado mais x mais 2 dx. E essa integral é bem simples, né, de ser resolvida, então isso vai ser igual a menos x ao cubo sobre 3 mais x quadrado sobre 2 mais 2x aplicado de menos 1 até 2. Bom, então isso vai ser igual a menos 8 terços mais 2, mais 2 ao quadrado, né? 4 sobre 2, então mais 2, mais 4 vezes 2. Oh, perdão, mais 2 vezes 2, mais 4. Menos. Aí é o seguinte, olha.
menos x ao cubo. X é menos 1. Então, menos 1 ao cubo vai dar menos 1. Com menos na frente, vai dar 1 terço. Então, 1 terço menos 1 terço. Mais menos 1 ao quadrado é 1. Então, 1 meio. Então, mais meio. E aqui nós temos o seguinte, mais 2x. Então, x igual a menos 1, então menos 2. Então, isso vai ser igual a menos 8 terços mais 6. Menos 1 terço. Menos 1 terço. Mais meio. Não, menos meio, né? Mais 2. Isso vai ser igual a menos 8 terços com menos 1 terço, menos 9 terços. Então, vai dar menos 3, mais 6, mais 2, menos meio. Então, vai ser igual a 5 menos meio. Que vai ser igual a 9 meios. Então, está aqui, 9 meios. Então, a gente pode escrever o seguinte, ó, então a área vai ser igual a 9 meios unidades de área. Bom, então com isso nós finalizamos mais um exemplo. Dessa forma, finalizamos também mais uma videoaula sobre aplicações de integral. Então essa foi uma videoaula de exemplos de área entre curvas. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula.